assim, mais limpa, né? Para se vocês quiserem tirar foto, né? E enviar depois, que aí vocês vão enviar na atividade pelo Moodle, tá? Na aula de hoje, se vocês verificarem lá no Moodle, eu tenho lá, ó, aula 27/4, exercícios. São esses 2 exercícios aqui que a gente vai estar fazendo para entrega, que é um documentinho texto com esses 2 exercícios, tá? Esses daqui tem que entregar. E eu vou fazer um outro que ficou faltando na aula passada. Na aula passada ficou faltando um exercício para estar fazendo, e aí a gente verifica que é o último aqui, nós fizemos esse primeiro da população, né? E ficou faltando esse segundo. Então, eu vou começar fazendo a resolução desse segundo com vocês, e a gente vai fazer mais esses 2 exercícios. Então, esses 2 aqui que devem ser entregues, eu vou estar fazendo com vocês, tá? Então, assim, fazendo certinho na aula de hoje, anotando, é só tirar foto lá de que você fez, né? Se você está fazendo no BR Modelo, para quem conseguir baixar também, tira um print da tela, né? Uma cópia da tela e envia, quiser enviar no arquivo do BR Modelo. Então, assim, teoricamente, fez durante a atividade, é só subir no Moodle, não vai precisar levar para casa a atividade de hoje, para estar fazendo fora do espaço de aula, tá bom? Belezinha? Então tá joia, pessoal. Então eu vou começar só fazendo uma pequena revisão do que nós vimos, né, anteriormente. Então nós estamos vendo o banco de dados, né? Então nós vimos lá na primeira aula, o banco de dados é um conjunto de dados relacionados, né? E aí a gente tem um modelo conceitual que é chamado modelo entidade-relacionamento, que é o mais utilizado para nós estarmos fazendo a planta do nosso banco de dados, né? E esse modelo entidade-relacionamento, ele tem um diagrama. Esse diagrama é composto por entidades, atributos e os relacionamentos. Então, nós vimos, 2 semanas atrás, entidades, né, que é um objeto do mundo real, que possui características que nós queremos registrar. Essas características são os atributos, né? Atributo simples, composto, monovalorado, multivalorado e chave. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho as representações dos atributos simples. Atributo simples é quando ele não é subdividido em partes menores. A maioria dos atributos que nós temos no banco de dados, eles são simples, né? Os compostos, a gente tem que pensar, eu posso estar subdividindo ele de alguma forma? Tá, eu estou preenchendo um formulário. Então, o endereço lá daquele formulário, ele está subdividido em vários campos, né? Então, o endereço está em característica de um campo do composto. Só que todo atributo composto, ele é composto por outros atributos simples. Então, aqui, ó, o nome, este nome aqui, é um atributo composto. Por quem? Por primeiro nome e sobrenome, que são atributos simples. Então, na classificação deste atributo, eu classifico ele ou como composto ou como simples. Não tem como ele ter as 2 classificações ao mesmo tempo. Tudo bem? Alguma pergunta sobre essas 2 notações? Acho que está mais tranquilo, né? Aí depois eu vou a quantidade de valores que ele pode ter. E aí eu vou pensar a quantidade de valores que ele vai ter quando eu for implementar lá na parte prática, né? Mas a gente já tem um discernimento, uma ideia, se a gente for pensar no mundo real. Então, a quantidade de valores, ele pode ser monovalorado, que aquele atributo pode ter um valor só para cada elemento que eu tenho da entidade, ou multivalorado, que eu posso ter mais de um valor para aquele elemento da minha entidade. Então, se eu for pensar num cadastro, né? Eu vou cadastrar uma única vez em minha data de nascimento, porque eu só tenho uma data de nascimento, um valor de data de nascimento. Então, atributo monovalorado, assim como CPF, que mais? RG, você só tem um valor deles. Né? Então, atributo monovalorado. Prontuário de vocês no instituto, né? E o multivalorado não. É quando você tem mais de um valor para aquele atributo. Ou seja, você pode ter mais de um dado daquele atributo no seu cadastro. Então, por exemplo, telefone. Então, às vezes você vai ver o seu cadastro, tem lá telefone residencial, telefone fixo, telefone celular, ou seja, você pode colocar mais de um valor do telefone, assim como o e-mail também, ok? Então tem essa diferenciação. Ah, professor, pode ter um simples e um monovalorado? Pode, só. Se eu for verificar aqui, ó, data de nascimento, ele é simples e aqui eu coloquei como monovalorado. Então, um atributo, ele pode ter pelo menos 2 classificações. Ele vai ter uma classificação
como simples ou composto, e uma outra como monovalorado ou multivalorado, tá? Mas ele também pode ter a característica de atributo-chave, que a gente representa ele totalmente a bolinha preenchida, tá? Dessa forma aqui, ou na outra notação, né, que tem alguns autores que usam notação com o nome dentro, né? Ele seria, tem alguns autores que colocam com essa representação aqui. Deixa eu pegar um outro arquivinho só para a gente fazer. Alguns autores apresentam com essa notação aqui, ó, uma setinha, né? E aí eu coloco a elipse e o nome dentro, né? Então, nessa outra representação minha aqui, ele viria sublinhado, tá bom? Então, você pode fazer assim também. Ah, professor, por que você prefere a outra? Eu acho que a outra economiza espaço. Se a gente está fazendo em caderno, né? Eu acho que ela economiza muito espaço. Tá? Mas vocês vão ver algumas notações assim também. Tudo bem por enquanto? Alguma pergunta, pessoal? Não, por enquanto não, senhor. Tá joia. Professor, eu tenho uma dúvida sobre o Moodle. Como é que funciona o sistema de nota? Porque lá diz que vale a maior, mas também diz que Pode a ser nota é a nota média média. também. Não, é que eu coloquei nota média, mas eu esqueci de modificar. Aí, como já tinha alguns alunos que responderam o questionário, né, contabilizando a nota maior, aí não tinha como eu penalizar os outros. Então, eu deixei como a nota maior mesmo. Tá? Então, eu não ia modificar no meio do procedimento. Mas eu tenho a opção lá de escolher a nota média. Então, vamos supor que eu tenho 2 tentativas para vocês. Se tirou 6 em uma e 4 na outra, vai ficar com a nota 5. Tá? Então, tem essa opção. Ou a opção da maior das tentativas. A maior nota das tentativas, que é o que está valendo nessa última atividade do questionário, tá? Só que as notas que estão lá no Moodle, eu estou contabilizando, tá como 6, né? Mas o que o Moodle não deixa é eu cadastrar uma nota quebrada. Tá? Então, aquele 6 é a mesma coisa que for um 0,6. A gente tem 3 pontos das atividades de sala. Né? A gente já tem, quem integrou todas as atividades, está com 1,8 lá no swap. Né? Porque cada uma vale 0,6. Eu Aí pensei que estava valendo 6 mesmo, professor. Que susto. eu não consigo cadastrar uma questão quebrada, valendo 0,6, 0,5, né? Eu só consigo cadastrar de 1 em 1. Tá bom? Beleza? Professor, Se o senhor quiser manter esse negócio de maior, tá? A gente agradece. Vou pensar no seu caso. Tudo depende do comportamento da turma, né? Se a turma for boa, que nem está sendo até o presente momento, é mais Nossa, propenso é maravilhosa. É o melhor dos 3 primeiro, tá? Te contar aqui um negócio, ó. Tá, vamos continuando então. Então, a gente tem outra classificação que é o chave, né? Vocês recordam qual que é a definição do atributo chave ou identificador? É como se fosse o nosso campo de busca, né? Existe só um, ele é único, Isso. como o CPF da pessoa. Se não, CPF duas da pessoas pessoa. podem ter um CPF só. Exato. Ou seja, é aquele atributo que eu vou estar identificando cada elemento da minha entidade. Ou seja, se eu tenho um cadastro, por exemplo, de imposto de renda, né? Que a gente declara, eu pego o CPF da pessoa, eu sei todas as informações que ele está declarando daquele imposto de renda. Se eu pego o prontuário de um aluno, eu tenho todas as informações daquele aluno. Tá? Consigo até ver, eu no meu caso, e outros coordenadores, professores, conseguem ver as notas de vocês, por exemplo, né? E demais cadastros. Tudo que vocês utilizaram para fazer a matrícula de vocês aqui, a gente tem a partir do prontuário de vocês, tá bom? Tem gente com a mão levantada, deixa eu ver quem pode perguntar. Não estou conseguindo visualizar aqui quem está com a mão levantada, mas pode professor, perguntar. Oi. como é que eu faço um diagrama? Como é que aí você faz um diagrama? Eu vou estar, daqui a pouquinho a gente vai estar vendo, tá? Porque assim, o que eu costumo fazer? Às vezes eu dou um diagraminha já pronto, e aí normalmente quando eu dou um diagraminha já pronto, eu faço questões ou de verdadeiro e falso, ou de múltipla escolha, de teste, tá? De xizinho. Mas algumas assim eu dou dissertativa, né? O que é isso? Aqui eu dou uma descrição do banco de dados, e a partir dessa descrição eu vou mostrando o meu diagrama. O que a gente tem que identificar? Quais são as entidades que eu tenho,
e quais são os atributos para cada entidade. Verifiquei isso, depois eu vou verificar os relacionamentos. Então, a aula de hoje é para resolver esse tipo de problema, tá bom, Saulo? Então, a gente daqui a pouquinho já vai ver. Beleza? Ok? Dos atributos, tranquilo? Tá bom. Beleza. E aí nós vimos os relacionamentos, né, que nós representamos por esse losango. E aí nós tínhamos 3 tipos principais de relacionamentos. Um para 1, um para N e N para N, tá? Então, aqui, por exemplo, né, eu mostrei esse diagraminha na semana passada, que eu tenho aqui, por exemplo, ó, sai apenas uma setinha dos desempregados, né? Então, quer dizer que esses empregados trabalham em uma única empresa. No entanto, da empresa, ó, sai mais, colocando cada um desses Czinhos aqui como uma empresa diferente, de cada empresa sai mais de uma seta. Então, quer dizer que uma empresa pode ter mais de um empregado, N empregados. Sempre quando for mais de um, a gente contabiliza por N, tá bom? Dos que eu vi lá que integraram a atividade, eu tinha corrigido até ontem de manhã quem me enviou, né? A maioria estava fazendo correto. Quem não fez, eu voltei para rascunho, tá? E falei lá o que estava incorreto, tá bom? Mas ainda tem prazo para integrar corretamente, tá? A atividade da semana passada. Ok? E aí a gente tem que o empregado trabalha em uma única empresa, mas uma empresa possui mais. Então, nesse caso, seria um para N o relacionamento, tá? Que a gente representa com o losanguinho ali. E nos retângulos eu tenho as duas entidades que estão envolvidas no relacionamento. Tá? Eu posso ter atributos no relacionamento, a aula da semana que vem. A gente vai ver quando nós colocamos atributos no relacionamento, tá? É muito importante a gente ter aqui, ó, qual tipo de relacionamento eu tenho nesse caso. É muitos para muitos e N, ou N para N, né? Aqui é a primeira vez que eu vou falar para vocês, mas eu vou repetir muito para frisar. Sempre que eu tiver um relacionamento N para N, esse relacionamento N para N ele vai gerar uma nova tabela no meu banco de dados, tá? A gente vai ver mais isso de gerar a nova tabelinha lá no terceiro bimestre, mas é bom já ir fixando. E esse atributinho aqui, ele vai para essa tabelinha nova que eu vou estar criando, tá? Mas não se preocupem com isso até agora, mas semana que vem eu passo exemplos de atributos do relacionamento, tá bom? Então, a gente tem esses 3 tipos. Quando a gente faz relacionamento, a gente quantifica quanto que um elemento de uma entidade ele vai se relacionar com a outra. Ou seja, eu pego um aluno, quantas matérias ele faz? Quantos cursos ele está fazendo com aquele prontuário registrado, né? Quantos professores ele tem? Né? Eu pego um professor, em quais cursos ele dá uma aula? Qual curso que ele coordena algum curso? Ele pode coordenar quantos cursos, né? Para quantas disciplinas que ele dá aula, e assim por diante. São todos os relacionamentos que eu tenho. Então, note lá. Primeira definição nossa, banco de dados é um conjunto de dados relacionados, e aqui a gente vai estar vendo como a gente vai estar relacionando eles. É através desses relacionamentos aí. Aí nós temos 3 tipos, um para 1, um para N. Ah, professor, por que N para 1? Vai depender como você desenha teu diagrama. Então, às vezes você está dizendo teu diagrama, o 1 ficou do lado esquerdo e o N do lado direito. Dependendo se você inverteu a ordem, o N está do lado esquerdo e o 1 está do lado direito. Tá bom? É só a ordem aí que você está desenhando no teu diagrama. Tá? Aqui a gente tem o exemplo de 1 para 1. Quando que ocorre o relacionamento 1 para 1? Eu pego um elemento aqui, por exemplo, do funcionário, e ele vai estar se relacionando com, no máximo, um do departamento. E vice-versa. Tá? Então, eu pego um funcionário, esse funcionário ele vai poder estar gerenciando quantos departamentos? No máximo 1. Sempre jogo para o outro lado, tá? Para o outro lado. E pego um departamento, esse departamento ele é gerenciado por, no máximo, um funcionário. Então, aqui a gente tem 1 para 1. Então, eu sempre jogo para o outro lado da entidade que eu estou fazendo a leitura. Tá? Então, eu peguei um funcionário, eu sempre pego 1. Tá? Como eu disse na aula passada, alguns alunos, nesse início, eles pegam muitos funcionários e trabalham em um único departamento. Não, eu sempre avalio de 1 por 1. Eu pego um funcionário, esse funcionário ele gerencia quantos departamentos? No máximo 1, porque ele pode também não gerenciar nenhum, né? É no máximo 1, então eu jogo 1 para o outro lado. Agora eu vou fazer a leitura do departamento. Eu pego o departamento, quantos funcionários ele gerencia? No máximo 1 também, tá? Esse departamento é gerenciado por quantos funcionários, aliás, né? No máximo 1. Tudo bem? E aí, pessoal, na aula de hoje, a gente vai aprender como que coloca isso nos textos, como a gente interpreta isso nos textos, tá bom? Então, eu vou resolver os exercícios com vocês,
né? Mostrando como que vai estar escrito isso nos enunciados. E o 1 para N eu pego um de um lado, ele se relaciona no máximo com o do outro. Por exemplo, eu pego um funcionário, ele trabalha em um único departamento. Mas esse departamento possui vários funcionários trabalhando nele. Note que mudou o relacionamento. Eu tenho as mesmas entidades, mas o relacionamento modificou. Tudo bem? Eu posso ter duas entidades envolvidas em relacionamentos distintos, que aí cada um vai ter um papel diferente do relacionamento. Tá? Então, tem 1 para N. Eu jogo um para o lado do departamento, porque esse funcionário aqui, ele vai estar trabalhando em um único departamento. Eu pego um departamento, ele pode ter vários funcionários que trabalham nele. Tudo bem? E o N para N é dos dois lados. O funcionário ele participa de vários projetos e o projeto possui vários funcionários que participam dele. Tá? Tem o N dos dois lados. Normalmente, nesse losango, a gente coloca um verbo, duas palavrinhas que melhor identifica o relacionamento. Às vezes, a gente vai estar fazendo um diagraminha, eu vou ter vários verbos em losangos distintos. O mesmo verbo em losangos distintos, não tem problema. Se eu não conseguir identificar isso, não tem problema. A Ramai está perguntando aqui do exercício da semana passada, tá? No caso da atividade dos físicos, qual vai ser o identificador das leis e das fórmulas? Eu tenho um atributo lá que é o identificador. Eu falo, a leis e fórmulas possuem identificador. É esse que vai ser o atributo-chave. Tá? Aí você pode diferenciar identificador lei e identificador fórmula. Certo? Você pode criar dois identificadores distintos. Por exemplo, deixa eu colocar aqui no BR modelo. Você pode criar aqui, ó. Então, eu tenho lá leis, tenho a outra que é fórmulas. Certo? Você pode colocar um aqui, identificador. E esse vai ser o chave. Da mesma forma, você pode colocar aqui nas fórmulas. Que tem um atributo lá, identificador, não tem? Identificador. E coloca ele aqui no BR modelo na esquerda, né, como chave. E aí você pode fazer, professor, mas eu quero diferenciar. Isso não tem problema, você pode modificar aqui, ó, identificador das leis. Sempre eu colocar identificador ou código, ele que vai ser o atributo-chave. Se eu não tiver, eu vou ter que tentar entender, né, e aí conforme a gente vai tendo mais maturidade, eu estar criando diagraminhas, tentar entender qual que vai ser o atributo-chave. Em alguns casos é fácil, assim, né? CRM do médico, né? CRMV do veterinário, CNPJ para uma empresa, né? E deixar dessa forma, desse jeito aqui. Tá? Só identificador também eu considero. Tá bom? Considerei. O Guilherme estava com a mão levantada, abaixou? Uhum. Pode perguntar. Porque eu pensei que o senhor já ia voltar lá na explicação. Eu fui baixar o BR modelo e precisa de um leitor lá, de JAR, se não me engano. Onde é que eu se tem um arranjo? leitor de JAR, você pode baixar o no meu computador. ou baixar o Java. Só baixei Às vezes do computador. o Java não está instalado. Alguém estava comentando aí também. Tá? Porque esse WinRAR aqui, ele lê o ponto .jar. Esse WinRAR aqui, ele lê o ponto .jar. Às vezes vai tentar baixar o WinZip. O WinZip, eu coloquei aqui no chat, é o WinRAR. O WinZip, ele é pago. Ele tem uma versão gratuita, mas ele é pago. Então, esse WinRAR aí consegue ler o ponto .jar também. Tá bom? E aí tem que verificar se tem o Java instalado, que ele usa o Java também. Alguém tinha aberto o áudio? Às vezes foi sem querer também. Tá joia? Podemos continuar? Ok, 1 para N para N. Então, agora nós vamos para os exercícios, tá? Aqui foi o comentário, né? Eu posso ter relacionamento unário, binário, ternário ou mais, né? Normalmente, a maioria dos que nós vemos é binário. Nós não iremos fazer exercícios ainda que envolva ternário. Então, não precisa... O que é ter ternário? Ter 3 entidades no mesmo relacionamento. Ainda não faremos isso. Então, todos os exercícios que estou passando até agora vão ter apenas binários. O unário, mais para frente, a gente conversa também, que é quando a entidade se relaciona com ela mesma. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a peça, ora ela vai compor outras peças, ora ela compõe
é composta por outras peças. Então, vai depender, uma hora ela age de uma forma, uma hora ela age de outra. Tá? Esse é o chamado de relacionamento unário ou recursivo. Tá? Não se preocupem com ele nesse momento. O funcionário pode gerenciar vários outros funcionários e ele é gerenciado por um único. Tá? E aí, o que a gente vai estar mais vendo é essa fórmula. Eu tenho binário por quê? Tenho duas entidades em um relacionamento. Tá? O ternário, pessoal, a gente tem que ter uma maturidade um pouco maior, porque a minha leitura é diferente. Ó. Estão vendo aqui? Eu tenho 3 entidades no mesmo relacionamento. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Por quê? Eu tenho que fazer leitura de duas em duas. Então, ó, dado um professor uma disciplina, eu tenho vários alunos. Dado um aluno uma disciplina, eu tenho um professor. Ou seja, dado vocês, alunos, e a minha disciplina, você faz comigo, porque eu sou professor de vocês. Tá? Então, vocês fazem uma leitura um pouco mais chata. Então, ó, dado um professor uma disciplina, temos vários alunos. Dado um professor e determinado aluno, temos diversas disciplinas. E dado um aluno e uma disciplina, temos um único professor. Tá? Então, não se preocupe com o ternário no momento. Há casos mais para frente, segundo ano, terceiro ano, que aí a gente vai passar para vocês, porque vai se resolver com o ternário em determinadas situações. Tá? Mas, por enquanto, a maioria do que nós vamos ver é binário. Tá? Terceiro bimestre, quarto bimestre, a gente tem uma maturidade maior, a gente começa a trabalhar com ternário. Ok? Tudo bem? Então, esse exercício da população foi que nós fizemos na aula passada, tá? O que nós vamos fazer? Esse daqui que eu chamei de biblioteca. A gente tem dados da biblioteca, tá? De uma biblioteca. Então, eu vou cadastrar entidades relacionadas à biblioteca e seus atributos e como essas entidades se relacionam. Basicamente é isso. Onde eu identifico isso? Normalmente, as entidades terão atributos. Então, por exemplo, aqui, eu começo, ó. Cada livro da biblioteca terá um ISBN, um título e o ano de publicação. Tem informação aqui sobre entidade e atributo? Nessa primeira frase? Sim. Sim. Quem que seria a entidade? Os livros? Os livros, perfeito. Então, ó, eu vou apagar lá no BR Modelo, muito bem. Os livros. Eu vou apagar esse daqui do BR Modelo e a gente vai fazendo por etapas esse. Tá? Então, os livros. Aí, o que eu tenho de atributos dele? O ISBN, título... O título e o ano de publicação. Muito bem. Então, aqui eu vou colocar o ISBN, o título do livro, o ano de publicação. Porque se esse cedilha aqui sentiu, mas não tem problema não, para acostumar que a gente tem que fazer essa forma na parte prática. Ok, por enquanto? Aí vocês podem me perguntar, professor, mas a entidade ela não tem que ter um atributo-chave? Tem, só semana que vem a gente vai ver a entidade fraca. A entidade fraca ela não tem o chave, mas a gente vê isso lá depois. Todas as entidades são chamadas fortes, elas têm um atributo-chave. Qual desses 3 atributos aqui, ISBN, título ou ano de publicação, vocês acham que tem a característica de um atributo-chave? Lembra, ele não pode se repetir, né? O ISBN, eu não sei se vocês sabem o que é. É o identificador dos livros. Então, cada livro, quando a gente retornar presencial lá na biblioteca, ele vai ter um ISBN. A partir dele, eu identifico qual que é a edição dele, o título, se ele está emprestado ou não, e assim por diante. Tá? O título do livro ele pode se repetir. Então, o mesmo título, por exemplo, lá na biblioteca eu tenho vários livros que chamam Sistema de Banco de Dados. Tá? Então, o título pode se repetir assim como o ano de publicação. Então, o ISBN aqui, que eu vou escolher como sendo o atributo chave da minha tabelinha. Tudo bem? Alguma pergunta? Ô, professor, Oi. eu não tinha conseguido colocar o grau de relacionamento no BR Modelo. O grau de relacionamento das duas entidades, então vamos supor que você tem isso. Ó.
Eu vou colocar aqui já, depois, não vou colocar o nome não, que a gente vai fazendo por partes. O que eu tenho? Coloquei isso aqui, embaixo do atributo composto, eu tenho criar uma nova ligação entre dois interfatos. Né? Tem esse símbolozinho aqui. Basta você clicar nele, aqui na linha da direita, ó, embaixo do atributo composto, e aí você clica numa entidade e vai até a outra que você quer. E aí você tem o relacionamentinho aqui. Era isso? Essa dúvida? É isso, tá certo. Obrigada. Aí você pode arrastar, ó, pessoal. Tá vendo que o 0 e o N tinha ficado aqui? Você pode clicar em cima dele e arrastar para onde você quer, tá? Para ficar melhor a visualização. Tudo bem? Novamente, não conseguiu baixar o BR modelo, quer fazer na mão no caderno, fique à vontade, tá? Eu estaria fazendo na lousa se a gente tivesse em sala de aula, tá bom? Vamos lá então, continuando. Um livro está vinculado a uma editora. Ou seja, isso daqui me caracteriza o quê? O que parece? Estou falando que um livro ele está vinculado, pertence, é publicado, né? Por uma única editora. É o relacionamento. Então, eu vou aproveitar que eu já tenho aqui, ó. Vou colocar a editora. Né? Então, publicado, eu vou colocar uma palavra mais bonita, né? Publicado por uma única editora. Então, lembra lá, o BR Modelo ele tem essa notação de mínimo e máximo, né? Quando for 1, eu sempre vou colocar o máximo do outro lado como 1. Onde que eu vou fazer isso? Não está ZRN aqui? Do lado da editora? Ó, o livro é publicado por uma única editora. Então, eu vou lá nesse ZRN. Quando eu clico nele, ó, aqui na abinha da esquerda abriu cardinalidade. Eu vou lá e seleciono o meu máximo como sendo 1. Aí tem 4 opções aqui. Não se preocupem com isso agora, tá? Não estou cobrando isso agora de vocês. Então, eu coloco no meu máximo 1 aqui. Tudo bem? Depois eu vou lá para o PowerPoint ou para o editor de imagens que você preferir. PowerPoint não, pelo Paint. Ou algum outro editor de imagens que você prefira. E a gente vai fazer para ficar que nem essa notação de 1 para 1, 1 para N, sem a notação de mínimo e máximo, tá? É que, infelizmente, o BR Modelo não tem essa notaçãozinha. Tudo bem? Cada editora possui um código e um nome. Então, aqui na editora, eu vou acrescentar o código da editora, código editora e o nome da editora. Certo? A mesma, ou seja, a editora possui vários livros na biblioteca. O que essa última frase me diz? A mesma possui vários livros na biblioteca. Ela indica o relacionamento, ou seja, que a editora ela possui vários livros na biblioteca, N livros. Então, ali já está correto, tem meu N ali no máximo. Tá? O que está faltando aqui na editora, pessoal? Oi. Como é que você está ligando um diagrama com o outro, esses quadrado e losango? Tá, ó. Você tem os quadrados, não tem? Uhum. Deixa eu retirar aqui que eu vou apagar o relacionamento para mostrar. Tá, tem os dois retângulos aqui, né? Livro e editora, certo? Aham. Aqui embaixo, ó, embaixo do atributo composto. Tá vendo aqui atributo composto? Tem dois saindo dele. Sim. Eu tenho esse criar nova ligação. Eu clico nele, aí estou habilitado. Clico na primeira entidade e vou até a segunda que eu quero. Deu certo? Mas tem que segurar? Não, ó, de novo. Cliquei nele. Ele está selecionado aqui. Tá? Então, ó, cliquei nele, o mouse. Vou clicar agora na entidade livros. Cliquei na entidade livros, ó. Não estou segurando. Vou lá no editor agora. Tem que clicar nas duas. Na primeira e na segunda. Certo? Mudei a cardinalidade aqui para 1. Tá?
Tá? Então, ficou 1 para N. Então, um livro publicado por uma única editora, o editor publicado por um único livro. Publica vários livros. Bem, deu certo? Quem tinha feito a pergunta? Deu sim, obrigado. Deu sim? Tá? Aqui na editora está faltando alguma coisa? Está faltando eu identificar qual que é o atributo-chave, né? É o código. O código. Sempre que for código, identificador, ele que vai ser o atributo-chave. Tranquilo? Enquanto? Tá. Então, vamos lá. Quase terminando. Um livro possui vários assuntos. O assunto, pessoal, se eu tivesse só essa frase aqui, não tivesse essa continuação, eu poderia até colocar o assunto como sendo atributo multivalorado. Tá? Mas eu estou falando que o assunto ele possui um código e uma descrição. Essa informação diz que o código do assunto e a descrição do assunto são atributos. Né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar criando uma outra entidade chamada assunto, ir com livro. Coloquei o relacionamento possui. Eu estou falando, ó, um livro possui vários assuntos. Já está correto aqui para mim, né? Está com N. Ó. Um livro possui N assuntos. Vários assuntos. Então, já está correto. Cada assunto possui um código e uma descrição. Então, código e descrição são atributos da entidade assunto. E a descrição. Bem? Analisando essa frase. E cada assunto pode estar associado a vários livros. Ou seja, eu pego um assunto, ele pode estar associado a vários livros. Então, já está certo. Eu tenho aqui um relacionamento N para N. Muitos para muitos. Entre editora e livros, eu tenho 1 para N, né? Um livro publicado por uma única editora. E uma editora publica vários livros. O que fica faltando para mim só eu escolher o atributo-chave do assunto. É o código, né? Código do assunto. Tudo bem? Então, estou montando meu diagraminha a partir da descrição dos textos. Aqui, pessoal, eu coloquei em tópicos, né? Os 2 outros exercícios que nós temos, eu coloquei um parágrafo como se fosse uma frase, mas é só você pegar aquele parágrafo e dividir em tópicos também, que cada frase do meu parágrafo vai dar uma informação. Alguma pergunta até aqui? Quase terminando, vai faltar só a informação do autor. Tá? Olha lá, um autor que possui CPF, nome e data de nascimento, pode ter mais de um livro. O que me diz essa frase, pessoal? O autor vai ser o quê? Um atributo, uma entidade? Eu acho que o autor é uma entidade. É uma entidade, né? Por quê? Ele possui características, né? Então, eu vou ter aqui o autor. Vou ligar ele com o livro, né? Que o autor ele pode ter mais de um livro. Deixa eu tentar vir para cá, que ele ficou meio feinho aqui. Aí. Vou deixar ele reto. Opa. Aí, ficou melhor. Vou colocar possui também, né? Então, o autor possui o CPF, mais nome, data de nascimento, data, DTA, estou abreviando, data NASC, tá? Data de nascimento. E esse autor, ele possui vários livros, então tem um N aqui desse lado, tá? A última sentença é, um livro pode ser escrito por mais de um autor, ou seja, eu pego um livro, ele pode ter mais de um autor, porque às vezes aquele livro é escrito por mais de um autor, tá joia? Então aqui eu tenho aqui o livro,
E autor é outro relacionamento N para N. Tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Eu ia dar um descontinho Ô, professor, nesse exercício. O identificador do Sabe? autor. Chave do autor, né? O CPF. Tá? Muito importante não esquecer. Tudo bem? O atributo-chave é de extrema importância, tá? Então, normalmente eu dou um descontinho se esquece atributo-chave. Tá bom? Então, eu terminei esse exercício. O que eu vou fazer? Eu vou modificar só para minha notação. Então, não tenho multivalorado nem composto nesse, né? Nesse exercício. Então, eu tenho aqui, então o que eu vou fazer, né? Vou apagar aqui minhas representações. Essa representação é chamada de mínimo e máximo, ou seja, eu tenho o mínimo e o máximo que eu posso estar me relacionando. Se eu não tenho o máximo definido, ele tem a cardinalidade n, né? E o mínimo vai ser 0 ou 1. Opa. Mas a gente vai ver em aulas futuras, essa cardinalidade mínimo e máximo. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Lá no meu texto eu tinha que um livro é publicado por uma única editora e essa editora publica N livros. Um livro tem vários assuntos e esse assunto pode estar em vários livros. Por fim, um autor escreve vários livros e um livro é escrito, né, por vários autores. Pode ser escrito por vários autores. E assim meu diagraminha. É o diagraminha mais complicado que a gente fez na semana passada, né? Mas ainda não está com uma complexidade tão grande assim, né? A semana que vem a gente vai começar a ver atributos no relacionamento. Então é um pouquinho mais complicado. Mas eu vou com calma para a gente entender com a maior precisão. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal, nesse exercício? Esse não precisa entregar, tá? Fica no caderno aí para vocês estudarem, tá nos slides que eu coloquei, no último slide da aula passada, tá bom? O que vai precisar entregar no Moodle é o que eu vou começar a resolver agora. Tá? Talvez não dê tempo de resolver os dois, mas pelo menos um eu consigo. Tá? Qualquer coisa a gente termina no começo da aula da semana que vem. Alguma pergunta? Posso continuar? Pode. Eu consegui instalar, tá? Tá funcionando certinho. Beleza, então. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vou aumentar um pouco o tamanho da letra aqui. Esse exercício, quem quiser baixar, estava no Moodle lá. Tá? Ele está... Exercícios 20x7/4. Fixação do conteúdo das primeiras semanas. Tá? Que é a aula de hoje. Tá? Então, tem lá, quem quiser baixar para ir acompanhando, tá? Tem lá esses dois. Então, são dois exercícios. O primeiro, pelo menos, a gente consegue fazer, dá tempo. Ao segundo, talvez, fica para vocês fazerem. Qualquer coisa, eu começo no começo da semana que vem. Tá joia? Perguntando, tendo dúvida também, pode verificar. Aqui é um banco de dados ó, de congressos e conferências. O que eu faço, pessoal? Quando eu dou um texto desse, a gente tem que interpretar o texto. Normalmente eu vou por frases, para não ficar uma coisa muito longa. E tento verificar o que do meu banco de dados, da planta do meu banco de dados, eu tenho em cada frase. Tá bom? Então, eu começo lá, ó, o primeiro. Aqui, pessoal, se você quiser salvar ó, o BR modelo, você pode salvar, ele vai salvar com a extensão do BR modelo. Tá? Então, eu vou colocar aqui biblioteca, por exemplo. Tá vendo? Ele ficou como biblioteca aqui. E eu consigo criar um novo projeto conceitual. Aí eu faço o novo aqui. Não precisa apagar tudo que eu fiz, né? Se eu quiser salvar, vai mantendo ali. E aí aqui eu vou fazer o do exercício 1. Tá bom? Congressos e conferências. Então vamos lá. O banco de dados em questão visa armazenar dados sobre conferências, artigos e autores que publicam nessas conferências. Tá? Ou seja, conferências, artigos e autores são o quê? O que vocês acham? As entidades? São as entidades. Muito bem. Tá? Ah, eu estou em dúvida. Eu ia ler mais um pouquinho. Um artigo que possui um código, título e número de páginas. Então, aqui eu estou falando que esses são atributos
do artigo, né? Então, o artigo, com certeza, é uma entidade. Então, eu vou colocar aqui. Artigo. Autores, né? E conferência. Eu estou colocando nessa ordem porque eu já sei mais ou menos como vai ficar. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês forem fazer no caderno, evitem fazer a caneta, que às vezes fica meio desorganizado, né? Então vamos lá. Um artigo que possui um código, título, número de páginas, data da publicação e área do assunto. Meu Deus, quantos atributos, né? Então, código do artigo. Código, artigo. O título dele, né? Posso colocar para cá. Se eu colocar mais para a esquerda, ele vai vir para o outro lado aqui, ó. Título. Número de páginas. Posso abreviar também o número para NRO, caso queira. Tá? Normalmente eu faço essa abreviação. Número de páginas. Data da publicação. Data, publicação e área do assunto. Área, assunto. Ok? Quem que é o chave? Sempre que tiver código ou identificador, ele que vai ser o atributo chave da relação. Então, o código do artigo é o atributo chave. Alguma pergunta até nesse momento? Professor, o título de um artigo pode ser um atributo-chave? Olha, às vezes você pode ter uma coincidência, né? Às vezes não na mesma conferência, tá? Mas em duas ou mais conferências distintas, você ter o título com o mesmo nome. Às vezes pode ser raro, mas pode ser que tenha, tá? O que a gente faz? Se eu tenho dois atributos com característica de chave, Guilherme, nós pegamos aquele que é menor. Porque o título ele pode ser muito extenso, não pode? O código não, vai ser o número, né? Então, com base nesse número, esse número é menor, é mais fácil e mais rápido para eu estar fazendo a busca. Tá? Então, normalmente a gente evita, a não ser que não dê, né? Colocar frases, né? Por exemplo, um título pode ser uma frase de 10 palavras ou mais, né? Dependendo do título do artigo. Eu tenho artigo publicado com mais de 10 palavras, por exemplo. Então, ele não é tão pequeno para ser utilizado como atributo-chave. Tá? A gente evita colocar isso. A gente identifica, ó, esse daqui e esse daqui, eles têm característica de chave, mas qual deles eu vou escolher? Se lembrar, na semana passada, a gente tinha o estado, né? Eu tinha a sigla do estado e o nome do estado. Qual que é menor? Os dois têm característica de estado, de chave. Por quê? Eu não vou repetir nenhuma sigla e nem vou repetir nenhum nome do estado. Não é verdade? Então, eu vou escolher o menor deles. O menor deles é a sigla. Então, a gente escolheu a sigla lá na semana passada para ser o atributo-chave. Belezinha? Eu sei que é muita pergunta, muita informação, pessoal, mas isso a gente está no começo da matéria, tá? A gente vai evoluindo isso. Vocês vão chegar no final do ano com outra maturidade de estar criando bancos de dados, tá? Dessa forma. Professor, o senhor vai dar aula de alguma outra matéria no futuro? Olha, como eu estou na direção do campus no momento, eu tenho um limite de aulas que eu posso dar para vocês, tá? Mas no integrado, normalmente, eu fico só com um banco de dados no primeiro ano. O banco de dados no segundo ano vai para outro professor. O que o pessoal costuma fazer, né? Às vezes, é me pegar como tutor do projeto integrador no segundo ano, como orientador, né? Então, a gente acaba não perdendo contato, tá? Mas, assim, no momento, não. Eu só fico com vocês no primeiro ano mesmo. Tá bom? A felicidade de uns ou tristeza de outros. Vamos lá. A área do assunto eu já coloquei, né? Tá aqui. Continuando.
O artigo possui código, título, número de página, data de publicação e área do assunto, pode ser publicado por vários autores na mesma conferência. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um relacionamento entre quem? Artigo e autor. Porque esse artigo pode ser publicado por mais de um autor. Tá? Então, o que eu vou fazer? Entre artigo e autor, eu vou fazer uma ligação, colocar o relacionamento publica, tá bem semelhante lá com o da biblioteca, né? Então, o artigo pode ser publicado por vários autores. Então, já tem um N lá do outro lado, né? Que é o que me interessa. Sempre jogando para o outro lado, nessa leitura. Cada autor possui um código. Vou colocar o código dele. Código do autor. Ah, professor, só estava código lá, tem problema? Não, só tem que colocar ele como chave aqui, que é a característica mais importante dele. Tá? Nome. Primeiro nome e sobrenome. O que me caracteriza isso? Qual o tipo de atributo? Composto. Muito bem, essa sala tá excepcional, muito boa. Então, eu vou colocar aqui o nome como sendo atributo composto. Por quem? Só vou trazer ele um pouquinho mais para cá, que ele ficou sumido ali, né? Ele é composto pelo primeiro nome, e pelo sobrenome. Então, eu tenho a característica do atributo composto. Ó. Então, eu tenho atributo normal, simples, né? Atributo composto, e depois onde a gente liga os relacionamentos entre as entidades. E-mails e telefones, pessoal. Normalmente, quando eu coloco no plural, eu estou querendo falar que eles são atributos multivalorados. Tá? Então, por quê? Porque esse autor ele pode ter mais de um e-mail cadastrado, assim como telefones para contato. Então, eu vou colocar aqui e-mail. Eu quero marcar ele como multivalorado. Importante, né? Relembrando o que eu comentei na aula passada. O BR modelo, ele não possui a característica de atributo multivalorado como a gente faz com as duas bolinhas. Tá? Ah, professor, então como eu vou marcar ele como multivalorado? Clica nele. Eu vou vir aqui ao lado. Ó. Não tem onde eu marco o identificador? Deixa ele quietinho lá. Eu tenho multivalorado lá embaixo. Ó. Identificador, opcional, composto e multivalorado. E aí eu vou marcar ele como sendo multivalorado. O que modificou? Ele não colocou as duas bolinhas, ele falou que pode ter um ou mais endereços de e-mail. A mesma coisa vai fazer para o telefone. Professor, eu quero fazer com as duas bolinhas. Aí vai ter que copiar, tirar um print screen da tela, né, com uma cópia, ir para o editor de imagens e fazer as duas bolinhas. Depois eu vou fazer isso também. E habilitei como multivalorado, tá? Posso deixar assim, professor? Se eu for integrar pelo BR modelo, eu tiro uma cópia da imagem, mas eu não quero modificar? Pode, eu entendo. Tá bom? Novamente, quem estiver fazendo no caderno, preenche com as duas bolinhas, que está perfeito também. Certo? Vamos ver se falta mais alguma coisa do autor. Só isso. Tá quase terminando esse. Vamos para essa próxima frase. Alguma pergunta até então? Não, professor. Provavelmente agora que eu falei que o artigo é publicado por vários autores, mas eu devo falar o inverso agora, né? Vamos ver. Cada autor pode publicar mais de um artigo. Publicar mais de um artigo. Está escrito errado aqui. Um artigo na mesma conferência. Mais de um artigo na mesma conferência. Agora sim. Tá joia? Então, ó. Cada autor pode publicar mais de um artigo, ou seja, N artigos, vários artigos. Então, eu vou pegar autor aqui. Cada autor publica N artigos. Então, aqui está finalizado, né? Já fiz todo o mapeamento das duas entidades e dos relacionamentos. É um relacionamento N para N, que vai gerar uma nova tabelinha no banco de dados lá na parte prática, tá? E agora, provavelmente, eu vou fazer isso daqui, entre artigo e conferência, que eu quero saber em qual conferência aquele artigo foi publicado. Ok?
Cada conferência possui um identificador. Então, vou colocar aqui os atributos da conferência, né? Pode ser código também. Ah, professor, eu coloquei código e código lá em cima. Pode ser código aqui? Pode. Identificador. Normalmente eu costumo colocar igual, mas se você modificou, colocou que é chave ali, o que importa para mim é você saber que esse identificador é o chave da conferência. Porque conf aqui é abreviado também. E ele vai ser o chave. Então, eu vou habilitar ele e marcar ele como identificador. Nome, e-mails e telefones. Então, novamente, aqui a situação de e-mails e telefone. Então, nome da conferência, e-mails, eu vou marcar como multivalorado, aí fica com 1,n na frente, né? E telefone, que eu também vou marcar como multivalorado. E aí vai faltar provavelmente o relacionamento aqui. Tá finalizando, né? Cada conferência possui vários artigos publicados. Então, eu vou relacionar conferência com artigo. Cada conferência possui N artigos. Lembrando que é sempre do outro lado. Então, eu pego uma conferência, ela tem N artigos. No entanto, cada artigo é publicado em uma única conferência. Então, eu tenho que modificar. Eu pego um artigo, ele é publicado em uma única conferência. Tá bom? Uma única conferência. Ok? Só para finalizar, pessoal, vou jogar lá no editor de imagens para a gente adequar a nossa notaçãozinha clássica, né? Então, primeiro eu vou modificar aqui os 1 para N, N para N. Opa. Certo? E aí vou agora. Então, um artigo, ele é publicado por vários autores, né? E o autor pode publicar vários artigos, N para N. Um artigo está em uma única conferência, então um sempre para o outro lado, tá? O pessoal normalmente inverte aqui, tá? No 1 para N. Por quê? O N para N é dos dois lados e o 1 para 1 é dos dois lados também. Só 1 para N que a gente tem que tomar mais cuidado. Isso é muito importante lá para o terceiro bimestre, onde nós vamos começar a transferir essa planta para os elementos que eu vou ter no banco de dados, onde nós iremos ver o conceito de chave estrangeira. Tá? Então, ó, um artigo publicado em uma única conferência, e essa conferência possui vários artigos publicados. Tá? 1 para N. Ah, professor, e o multivalorado? Você pode fazer a gambiarrinha, né? Peguei lá o círculo. Coloquei a bolinha dentro, não fica bonito, mas é o que tem. Esse não, esse ficou feio. Bolinha de dentro. E-mail aqui embaixo. E o telefone aqui embaixo. Vai ser bem pequenininho. Bom? Então assim ficaria nosso diagraminha. Perguntas, pessoal? O professor. A cara do Guilherme. Deixa eu te perguntar, o que eu faço para não confundir o grau de relacionamento? O grau de relacionamento? O grau de relacionamento corresponde a quantas entidades eu tenho no relacionamento. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu só modificar aqui. Aqui, pegar a seleção. Eu tenho o relacionamento possui e o relacionamento publica. O grau do relacionamento diz respeito à quantidade de entidades que estão envolvidas. Então, aqui eu tenho, ó, artigo e autores, duas entidades envolvidas nesse relacionamento. Nesse outro relacionamento, possui, eu tenho conferência e artigo envolvido. O que a gente tem que fazer, agora eu não sei se a sua pergunta é com relação a esse 1,n aqui. Isso é a cardinalidade do relacionamento.
né, que é a quantificação de quanto o elemento da entidade se relaciona com a outra. Eu sempre faço a leitura jogando para o outro lado. Então, eu vou pegar eu pego um artigo, ele é publicado em quantas conferências? Em uma única. Eu jogo esse 1 para o outro lado. Então, esse 1 aqui é da leitura do artigo para a conferência. Tá? Então, é essa leitura aqui. Ó. Vou pegar aqui. Ele fez essa leitura aqui. Agora, da conferência, né? Por isso que eu tenho esse 1zinho aqui. Essa conferência, ela publica vários artigos. Então, uma conferência publica vários artigos. Eu sempre jogo para o outro lado. Tudo bem? Não sei se eram essas as perguntas, as dúvidas. Sofia? Professor, deixa eu te perguntar. Lá no Moodle, a gente vai ter que, tipo assim, tirar um print do diagrama e pôr no Word e enviar o documento de volta, ou só pôr a imagem, igual fez Tanto no do faz. físico? Pode colocar no Word, pode colocar a imagem. Tá? Até Professor, enviar não consigo tirar explicação. print do notebook, não. Tem uma teclinha que chama. Depende do modelo do notebook, mas tem uma teclinha. No meu computador. É o fica em print cima- screen, né? É O o meu não print- funciona. Para colar no Paint não vai. Não Eu tenho que funciona? usar um software de tira print para o Google só. Mas Print para o screen. computador o resto eu não consigo, não. Tá. O que você pode fazer é salvar na extensão do BR Modelo e mandar essa extensão para mim também, tá? Não tem problema. Você pode salvar, ó, o arquivinho do BR Modelo, por exemplo. Ó, eu tenho aqui ele, não tenho? Eu vou salvar, Meu Deus. salvar ele. Salvar como, né? Pode ser salvar Aí como também, coloca só o que a nome. extensão que tem é essa extensão aqui mesmo, tá? Depois eu abro ele só de dentro do BR Modelo. Eu não Dá para consigo. converter Tá vendo a o extensão arquivo que. Não, depois? não. O que eu faço aí a opção é copiar e colar também, porque assim, a extensão que ele salva é esse ponto .brm3 aqui, tá vendo? Essa extensãozinha. Aí você não consegue, você só abre ele por dentro do BR Modelo. Tá? Coloca o nome que você quer. Se eu selecionar tudo, eu não conseguia copiar antes. Deixa eu só abrir um novo aqui. Colocar no Word aqui embaixo. Ó. Eu não sei se eu consigo copiar ele. Não, tá vendo que ele veio tudo em código? É o código que ele utilizou para fazer aquele carinha lá. Então eu não consigo copiar. Professor, mas uma coisa que eu fiz que deu certo, eu tirei o print screen da tela, aí eu editei, né? Deixei bonitinho só Isso. o diagrama, salvei a imagem e joguei lá no Word. Deu certo. Então, isso dá certo. É que o Guilherme está falando que ele não está conseguindo dar o print screen. Ah, Não sei se ele não está conseguindo. ô Guilherme, o teu é o Windows 10, não é? É. Então, você vai lá naquela janela do Windows e procura captura e esboço e É deixa verdade. salvo. E deixa salvo. Aí você só clica e já abre para tirar print. Eu acho que o do professor vai ter, se ele conseguir. Captura de Aí, ó. esboço. Eu tiro sempre por ele, que eu não consigo tirar pelo teclado. Ah lá. Aí vai lá, ó, em novo, e aí vai aparecer para você conseguir tirar print. Aí você Eu seleciona. seleciono a parte. Eu seleciono aqui, ó. Eu nem jogo Já tirou print, aí eu acho que dá para jogar no Word. Vamos ver se ele vai jogar aqui, ó. Aí, belezinha, ó, jogou. Captura de esboço. Vou colocar no chat aqui. Muito bem, ó, tá vendo? Mais uma dica. Gente, que babado. O Windows 10, né? Às vezes as versões anteriores também tem. Ok, pessoal, ficou faltando, vocês têm aula agora com o professor Fernando, né? Ficou faltando esse daqui. Então, esse daqui vocês podem tentar fazer, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar falando para mim, tá me perguntando por chat, pelo Teams, onde vocês acharem melhor, tá bom? E aí, qualquer dúvida, a gente vem. Tem 2 semanas para estar finalizando, então não é para semana que vem esse. Mas como eu já fiz metade dos exercícios, né? Tem mais só a outra metade para estar fazendo. Certo? Professor, Oi.
É para mandar o número 1 também ou... Também. Nisso daqui, eu já fiz o primeiro com vocês, né? Então, você já tem metade do exercício feito. Você vai mandar os 2 exercícios. O 1 e o 2. Ok? Beleza. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela participação. Mais uma vez, com bastante gente na sala, na turma, tá? Todos tenham uma boa semana, tá bom? E qualquer dúvida, eu tô aqui, tá joia? Bola agora do Fernando para vocês. Uma ótima semana para todos. Valeu, turminha. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, pessoal.